Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, onde eu crio pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E a animação da vez é a Era do Gelo, da falecida Blue Sky, de 2002. Particularmente, a Era do Gelo é uma franquia que, na minha opinião, se perdeu ao longo dos filmes. Eu gosto bastante do primeiro filme, mas cada filme que passa vai lotando cada vez mais de personagem e se desfocando na história. Que grande avanço. Mas o primeiro é bem contido e focado e eu acho que vale a pena a criação de algumas pontes. Mas não antes de você curtir o vídeo, se inscrever no canal caso por algum motivo bizarro você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Bom, agora sim, bora criar algumas pontes com a Era do Gelo. Após a piadinha inicial com Scratch, o esquilo, o filme começa mostrando que os animais em geral estão migrando para o sul, pois a Era do Gelo se aproxima e está congelando tudo. Porém, Manny, o mamute, está seguindo na direção oposta. Ele é uma figura solitária e um tanto quanto ameaçador e por isso que ninguém se põe no caminho dele. Bom, quase ninguém, exceto por Sid, uma preguiça desligada da vida e muito inconveniente. Ei, amigo, se eles não te pegarem hoje, alguém te pega amanhã. Mas eu preferi que não fosse hoje. Ele foi deixado para trás por sua família e acaba se metendo numa baita confusão com dois rinocerontes depois de acabar com a refeição deles e vê no Manny uma possibilidade de ser salvo. O mamute acaba interferindo e enfrentando os dois rinocerontes e salvando o Sid, que para continuar seguro resolve seguir o mamute para o norte, mesmo que o Manny não quisesse a companhia dele. Enquanto isso, um bando de tigres dentes de sabre resolvem atacar uma aldeia de humanos. O chefe dos tigres quer se vingar dos homens por terem caçado e matado metade do seu bando, e para isso ele decide raptar e matar a sangue frio o filho do líder da aldeia. Ainda mais depois que o pai dele acabou com metade do nosso bando e usa nossa pele para se esquentar. Mas na tentativa, a mãe da criança salva o bebê e pula da cachoeira para proteger o filho. Ela se sacrifica por ele, deixando ele a salvo às margens do rio, mas se afogando no processo. O Manny e o Sid veem toda a cena e decidem pegar a criança e devolver para os humanos no topo da montanha. E assim eles acabam cruzando o caminho com o Diego, que é um dos tigres dentes de sabre, que ficou responsável por achar a criança e entregá-la de bandeja para o seu líder. O tigre segue o Manny e o Sid e eles descobrem que os humanos já não estão mais lá, e eles aceitam então a ajuda do Diego para rastrear o grupo de humanos e alcançá-los antes que eles cruzem a passagem. Oh, o grande malvado tigrezinho vai ser deixado para trás. Pobre tigrezinho. Sid, o tigrezinho vai nos mostrar o caminho. O Diego obviamente tinha segundas intenções e os demais desconfiam dele, mas eles permitem que ele vá junto porque era a melhor chance que eles tinham. Durante a jornada, eles acabam gerando vínculos entre eles e se tornando amigos, e um ajuda o outro em várias situações. Enquanto eles se conhecem mais a fundo, eles descobrem que o Manny também já teve uma família e que ela também foi morta, caçada pelos homens. Olha, tá brincando com o filho. Viu, mano? Esse é o seu problema. É isso que os mamutes têm que fazer. Sid. Achar uma fêmea, ter os seus mamutezinhos e que é? Cala essa boca. Já perto do seu destino, o trio, ou o quarteto, se você considerar o bebê, passam por uma área vulcânica e um ajuda o outro a sobreviver. O Manny, inclusive, quase se sacrifica para salvar a vida do Diego e ele fica extremamente impactado pela atitude do mamute. Por que você fez isso? Podia ter morrido tentando me salvar. É o que se faz em bando. Um cuida do outro. E é aí que o Diego revela para o Manny e para o Sid que eles estavam seguindo por uma emboscada. Ele se arrepende do que ele estava fazendo e sabota o próprio plano para que eles consigam derrotar os tigres do seu bando. E na luta, dessa vez, é o Diego que praticamente se sacrifica lutando contra o líder do bando para que o Manny sobrevivesse. O Manny e o Sid conseguem alcançar os humanos e finalmente entregar a criança. E por fim, o Diego os alcança, revelando que ele estava assim muito ferido, mas que ele não havia morrido. E o filme termina com eles se tornando melhores amigos. Talvez pudesse dizer até uma família ou
um bando muito estranho. Não sei o que vocês acham, mas nós somos o bando mais estranho que eu já vi. Bom, todo esse filme se baseia em sacrifício, e você já deve ter percebido que esse é um tema bem recorrente nos filmes e nas animações. Não dá para eu ignorar essa brecha e não criar uma ponte com o centro do evangelho aqui, em que o próprio Deus entra na nossa história e se sacrifica, dispondo da própria vida para que nós sobrevivêssemos. E no fim acabamos descobrindo que ele está vivo, porque morreu sim, mas ressuscitou dos mortos numa reviravolta no clímax da nossa história. Porém, essa não é a única ponte, nem a que eu quero dar mais destaque nesse filme. Na realidade, o que eu acho mais curioso nessa história é o contraste da postura de coração entre os personagens. Veja, os homens são tidos na história como as vítimas, mas isso só porque o filme não mostra os homens caçando e matando os tigres antes. Olho por olho. Você não acha? Vamos mostrar para aquele humano o que acontece quando ele se mete com tigres. Os tigres, portanto, querem vingança e só pretendem retribuir com guerra e violência aquilo que já foi imposto sobre eles. É claro que da forma como o filme conta, nos dá a entender que os tigres são os vilões. Mas se o mesmo acontecesse com a gente acharia todas as desculpas possíveis para justificar a nossa vingança. Quer dizer, o que você faria se um grupo de pessoas invadisse a sua casa e matasse a sua família? Você não ia querer justiça? Não ia querer que eles pagassem pelo crime deles? Não ia querer retribuição? Ou talvez até vingança com as próprias mãos? Era exatamente isso que os tigres queriam. E talvez sob essa nova ótica, você até ache justificável a atitude dos tigres. Mas será que não há mesmo nenhuma outra atitude possível? Pois saiba que no reino há e na Era do Gelo também. O bebê? Imagine, eu ia devolvê-lo pro seu bando. Ah, tá. Conta outra, Dentinho. Me chamou de mentiroso, Eu não disse isso. mas estava pensando. Eu não gostei desse cara, ele é telepata. Ao longo do filme a gente descobre que o Manny já teve uma família, uma esposa e um filhinho, e que ambos foram caçados e mortos por um grupo de humanos. Hoje ele se vê sozinho como o último da sua espécie. Na verdade, em outras continuações a gente acaba descobrindo que não, né? Que existem outros mamutes, mas até aqui ele não sabia disso. Porém, apesar disso, o Manny não cultiva raiva e vingança no seu coração. Pelo contrário, ele poderia pelo menos ignorar a criança. Mas não, ele se doa por ela. Você vai virar comida de coruja. Você é muito corajoso, tenho que admitir. Ele a protege, muda todos os planos da sua vida e sai numa jornada para salvá-la e devolvê-la a seu pai. Essa mesma postura o Manny revela para com o Sid, que é extremamente irritante, e para com o Diego, de quem ele desconfiava. Mas em ambos os casos ele faz a opção pelo bem e os ama incondicionalmente. E essa é a postura do reino. Mesmo que às vezes a gente tente justificar a nossa vingança, a verdade é que Jesus nunca quis se vingar de nós. Nós traímos a Deus e atraímos a nossa própria destruição e ruína. Ele poderia simplesmente nos ignorar e nos deixar morrer. Mas ele saiu do céu e se tornou humano para ser traído, ferido e crucificado por aqueles a quem ele veio salvar. Tudo isso por amor, porque somos sua família, o seu bando. Bom, obrigado. Essa atitude do Manny é o que impacta o Sid. Ele se sente seguro ao seu lado. E é também o que impacta o Diego, que tem a sua vida e propósitos transformados graças ao exemplo do mamute. A atitude sacrificial de Jesus foi o que nos transformou em primeiro lugar. E é por isso que apenas uma atitude de sacrifício e entrega como a dele é que vai fazer diferença real na vida das pessoas que nos cercam. O resultado do filme é que o Diego faz o mesmo pelo Sid e pelo Manny no final, enfrentando o seu próprio bando por eles. Não precisava fazer aquilo. É isso que se faz em um bando. E na nossa vida também só teremos resultado no reino se, como Jesus dizia, estivermos dispostos a morrer, pois somente o grão que morre é que nasce. No desfecho, a humanidade é salva, representada pela criança, e uma forte amizade é estabelecida. Nós hoje também somos uma família, ou um bando bem estranho, formado por pessoas de tudo que é espécie diferente, mas que se importam uns com os outros e que juntos vivem uma mesma aventura, com o mesmo propósito, que é salvar a humanidade. Um bando chamado Igreja. Seja bem-vindo, amigo. Quer carona?
Não, obrigado. Eu tenho que salvar o pouco de dignidade que me resta. E aí, o que você achou das pontes com a Era do Gelo? Sugere aí embaixo nos comentários outros filmes ou animações que você gostaria de ver por aqui. Segue também o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.